Olá, sejam bem-vindos. Esse é o De Casa para Lar e aqui a gente fala sobre técnicas e formas de transformar a sua casa, deixá-la com a sua cara e sem precisar de reforma. Eu sou a Lari E eu sou a Gabi. e hoje nós vamos falar sobre iluminação sem forro. Será que é possível? Muitos dos nossos clientes têm chegado até nós com essa preocupação e isso é muito bom. As pessoas estão cada vez mais preocupadas e interessadas em resolver questões de iluminação. Então a gente sempre faz uma entrevista com os nossos clientes antes de começar o projeto e eles sempre trazem: a iluminação me incomoda, estou insatisfeito, é algo que não está me agradando, que me incomoda no meu dia a dia. Então é muito legal perceber que as pessoas estão tendo essa preocupação. E um ponto ruim é que elas acham que a única forma de resolver isso é se fizer um forro de gesso na casa, ou então elas acham, não, até tem como fazer, mas se a gente usar uma iluminação estilo industrial, né, que é muito comum, que é pensar naqueles tubos pretos para tudo quanto é lado e com essa tubulação aparente, né? Mas a verdade é que existem várias formas da gente trabalhar com essa iluminação, mesmo sem ter forro de gesso, e é isso que a gente vai apresentar para vocês aqui neste vídeo. Nessa iluminação direto na laje. E para começar a gente vai explicar um pouquinho a diferença da laje e do forro de gesso. A laje, ela faz parte da estrutura do edifício, é o que divide um pavimento do outro, o que faz a cobertura e o que faz o piso. Para deixar os pontos de iluminação na laje, é colocado os dutos para passar essa elétrica por dentro, isso antes da concretagem. E depois você fecha a laje e fica tudo embutido ali, não tem muito como mexer. O que é o forro? O forro ele é uma cobertura colocada um pouco abaixo dessa laje, fazendo meio que um vão, um vazio ali, onde você pode passar toda a parte elétrica para onde você quiser, passar duto de ar-condicionado e embutir a iluminação. Porque quando a gente tem a laje, como essa laje é maciça, a gente vai colocar a iluminação para baixo. E quando a gente tem o forro, que pode ser de gesso ou acartonado, a gente pode deixar essa iluminação para dentro do forro, bem alinhadinha. Existem várias formas da gente saber, várias não, né? Mas é fácil a gente saber como identificar se é um forro de gesso ou um forro de laje, não, ou uma laje. Como que a gente identifica isso? O forro, normalmente, a gente tem um destaquezinho em volta do ambiente, como se fosse uma separaçãozinha entre a parede e o forro. Outra maneira da gente identificar é pegar uma vassoura e cutucar em cima. Se tiver um barulho de oco, é forro. Por conta desse espaço. Por conta desse espacinho que a gente tem ali. O que acontece com a maioria das pessoas? A construtora, ela entrega normalmente um ponto central em cada ambiente. E as pessoas acabam se conformando com esse único ponto, com essa iluminação que é entregue a elas. Porque elas acham que não tem como mudar, ou porque elas ficam com medo de ter que fazer esse forro de gesso, que é realmente mais trabalhoso e mais caro. Então elas acabam ficando com essa iluminação que não tá agradando, que não tá suficiente, né, o mais importante, por medo ou por achar que não tem como. E assim, se o forro de gesso é a única solução, então eu vou fazer porque não é o momento, não quero mexer nisso agora. Mas não é bem assim. E daí ficar vivendo um tempão com aquela iluminação horrível e que influencia muito na tua vida. Você não tá condenado a viver com a iluminação, com os pontos entregues pela construtora. Só porque você não quer fazer um forro de gesso. Vamos contar aqui como que a gente começou, né? A primeira vez que a gente fez um projeto sem usar o forro, que a gente acaba sendo muito condicionado a isso. Mas a primeira vez que a gente fez foi porque era muito condizente com o estilo que os clientes queriam, que tinha uma pegada um pouco mais industrial. Então a gente acabou resolvendo a sala sem a gente até vai colocar a foto aqui para vocês darem uma olhada. Sem o forro, direto na laje, a gente resolveu com eletrocalhas, com os perfilados pretos e vários spots direcionados. A gente gostou muito do resultado. E uma outra coisa que a gente acabou percebendo é que a gente, tirando esse pedaço da obra, a gente acabou fazendo o processo um pouco mais rápido e gerando uma economia, porque você não está colocando todo aquele forro só para causar uma iluminação, para poder distribuir a iluminação. A gente acabou repetindo isso em alguns clientes, mas tudo com esse mesmo intuito, da gente alinhar a economia junto com o estilo. Aí, ao longo dos nossos projetos, os clientes que foram aparecendo
chegou um desafio pra gente, que era uma cliente que ela queria mudar a sala dela, mas ela não queria passar por reforma de obra. Então ela ia mudar alguns móveis, trocar a disposição, a localização desses móveis no ambiente, ela estava disposta a pintar as paredes, mexer em vários pontos, mas ela não queria de jeito nenhum fazer a obra e nem fazer o forro de gesso. O apartamento dela era com laje e ela se incomodava muito com a iluminação, porque era uma iluminação bem falha mesmo. Então, o que a gente tinha de desafio? Trazer uma opção de iluminação em laje, mas sem ter essa cara industrial. Até porque o estilo da cliente não tinha nada a ver com isso, nem o dela, nem o do marido dela, nem o estilo da casa mesmo, né? A informação, a mensagem que ela queria para a casa dela não estava nem um pouco alinhada com esse estilo industrial. Então, aí que veio o desafio, a gente foi atrás de pesquisar várias formas e foi um dos primeiros projetos, acho que a gente resolveu, né? Com iluminação, tendo só a opção da laje, mas sem trabalhar com essa forma mais industrial. A gente acabou trocando as luminárias que ela tinha por outras que otimizaram a iluminação e a gente trabalhou muito com iluminações fora do teto. Então, com abajures, com luminárias de piso, e a gente conseguiu entregar para ela um ambiente super bem iluminado, com luz exatamente nos ambientes em que ela precisava e sentia falta, e sem precisar fazer o forro de gesso, que era algo que ela não queria. Outro fator que a gente tinha nesse apartamento também era que não tinha um pé direito muito alto, mesmo com a laje. O que é o pé direito? É a altura entre o teu piso e o teu teto. Então, se a gente baixasse e colocasse um forro de... Ela já não estava disposta, e se a gente baixasse, ia acabar achatando aquele espaço. Quando você tem uma altura entre piso e laje com mais que 2,50, a gente consegue colocar um forro de gesso sem prejudicar muito. Agora, quando é menor que isso, você vai descer mais o forro de gesso, acaba prejudicando bastante a percepção do espaço. A gente tem que pensar também, gente, que a iluminação natural, artificial, ela é muito importante para o nosso bem-estar. Tanto que é sempre um pedido dos nossos clientes a gente se preocupar com a iluminação. As pessoas têm percebido isso. E ela está muito alinhada, esse bem-estar está alinhado com a gente ter uma casa gostosa, com a gente ter um lar. Então, às vezes a gente investe um monte de coisa e não coloca nada de iluminação, sempre vai dar aquele aspecto meio vazio, se a gente não cuidar disso. Quais será que são os maiores benefícios da gente usar esse tipo de iluminação na laje sem ter o forro? O primeiro deles, a Gabi já comentou, que é quando a gente tem um imóvel com um pé direito, né, com essa altura entre piso e teto, mais baixa. Então, como a gente não tem a possibilidade de rebaixar ainda mais, porque senão a gente não iria conseguir nem viver direito no apartamento, né? A gente consegue manter uma iluminação legal sem precisar baixar a altura do teto. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa é não ter aquela bagunçada toda de obra, né? Então, quando a gente tem uma reforma que a gente vai fazer um forro de gesso, ou então o drywall, que acaba sendo uma obra mais rápida, mais limpa, mas ainda assim é obra, né? Gera um incômodo, um transtorno. A gente, quando faz a iluminação só na laje, a gente corta toda essa etapa, deixando a obra também mais rápida e mais econômica. Em questão de economia, às vezes você não está disposto a investir naquele imóvel, ou porque não é o seu imóvel, né? Você tá alugando, ou porque você não quer nesse momento investir ali naquele imóvel. Talvez você vá fazer esse forro, mas talvez daqui a alguns anos, não é agora que você vai fazer essa reforma. Você não precisa ficar vivendo com a tua iluminação ruim, mesmo se você não quiser fazer um investimento. Você pode sim trabalhar com uma iluminação diferenciada. E com essa economia de investimento que você vai fazer por não estar executando o forro, você consegue até às vezes priorizar e investir mais em algumas peças mesmo de iluminação, algumas peças decorativas até, que você consegue levar de uma casa para outra. É isso mesmo. E como que a gente faz então para melhorar essa iluminação direto na laje sem ter o forro? A gente vai fazer pode fazer duas coisas. Ou a gente pode mudar os pontos de lugar, sim, é possível mudar. E a gente pode multiplicar os pontos. Então, o que a gente pode fazer para mudar eles de lugar? Existem três recursos que a gente pode usar. Um chama o fio plastichumbo, que ele é um fio mais chatinho, que a gente pode trocar o ponto que a construtora deixou por outro lugar que a gente quer pôr. Tem que descascar o reboco da laje, a gente descasca não só a massa e o reboco e passa esse fio para onde a gente quer a iluminação nova.
É importante lembrar que não é para grandes distâncias, né? Então, se tem um ponto ali central que a construtora deixou e você quer levar lá para outro cômodo, essa provavelmente não vai ser uma boa opção, porque ele é para pequenas distâncias, assim, para você mudar um pouco o ponto de lugar, mas não para você transformar esse ponto num outro cômodo. Isso. A gente tem também a fita, a eletrofita. A eletrofita é ainda mais chatinha que o plastichumbo, ela é realmente uma fitinha, a gente vai colocar uma foto aqui, onde você só precisa consertar com massa e depois com a pintura. Tanto o plastichumbo quanto a fita, a gente precisa depois fazer uma pintura. A gente tem também o desviador. O desviador a gente usa muito para pendentes. O desviador é um aparatozinho que você coloca no teto para você mudar o ponto desse pendente de lugar. Você pode também usar um ganchinho se você quiser para mudar. Então essas são as referências que a gente tem para mudar. Como que a gente pode multiplicar ele de lugar? E só complementando sobre esse desviador, o que a gente pode fazer também é usar isso a favor da decoração. Às vezes, se tá alinhado ali com o estilo do apartamento, a gente pode escolher um fio mais chamativo, mais legal e fazer até alguns desenhos com esse fio e com esses desviadores, trazendo isso como um elemento decorativo também. Mas se você tem um estilo mais discreto, se você não quer chamar tanta atenção para essa luminária, você também pode usar o desviador, mas com um fio mais discretinho, porque na verdade, se a peça for muito chamativa, dificilmente você vai olhar para o teto, ver de onde está saindo aquele fio, ainda mais se não estiver chamando atenção, né? Então tem como você trabalhar das duas formas. Uma coisa que a gente já escutou aqui no escritório quando o cliente tem iluminação em laje é assim: ai, a mesa de jantar tá aqui porque o ponto de luz do pendente fica aqui. Ou quer colocar a mesa de jantar em outro lugar e fala: ai, eu não tenho um pendente aqui embaixo da mesa de jantar porque o ponto era ali. Então eu não tenho como colocar. E a gente pode trabalhar esses dois problemas com essa solução do desviador. Então, como que a gente pode resolver essas coisas? Quais são as maneiras, o que a gente pode colocar para desviar ou para multiplicar os pontos? A gente tem, acho que um dos mais usados é o trilho. O trilho de iluminação acontece muito quando a gente quer multiplicar o número de lâmpadas. Então, a gente, de um único ponto no teto, pode fazer um trilho bem comprido com até 10 lâmpadas. Então, ele é muito legal para isso. Ele é bem usado em ambientes mais retangulares e ele dá esse aspecto de alinhamento. Priminho aí do trilho, a gente tem os perfilados, as eletrocalhas, os eletrodutos. Esses, sim, têm uma característica mais industrial, porque eles são um pouco mais brutos. Eles podem ser pintados de preto, de qualquer cor, e a gente também tem os galvanizados. A gente tem também, para um ponto único, os rebatedores. Como que é um rebatedor? Ele é como se fosse uma bandeja suspensa, que tem as lâmpadas dentro dessa bandeja e eles rebatem a luz para o teto. Então, o que ilumina não são as lâmpadas direto, e sim o reflexo delas no teto. Isso é muito legal porque ela é uma iluminação indireta. Ela não fere muito os olhos e ela é muito gostosa para você fazer essa iluminação geral do ambiente. As pessoas normalmente pensam nesse rebatedor ou num quadradinho pequeno ou num redondo, né? Mas sempre pontual ali, só dentro daquele espaço, confinado naquele ponto. Mas a verdade é que a gente pode ter um rebatedor linear, ou então um quadrado bem grande, assim, que pegue boa parte do ambiente. E aí sim a gente consegue trabalhar também com esse único ponto de energia do teto, uma iluminação mais contínua e que ocupe mais esse ambiente todo. A gente continua multiplicando os pontos, indo como se fosse um bandejão. Uma bandeja bem grande que a gente coloca as luminárias ali e rebate para o teto. Vai dar a impressão que é uma luminária única, mas a gente tem várias lâmpadas ali dentro, né? Diferente do trilho, que a gente vê cada spotzinho, né? Que a gente vê cada lâmpada sozinha. Nesse não, parece que a gente tem uma única luminária enorme, mas na verdade tá vindo realmente de um único ponto, mas ali dentro tem várias lâmpadas. Isso aí. A gente tem também os plafons, que são para um único ponto. Esse é mais comum da gente ver sendo entregue num apartamento. Ou o plafon, que é ele pode ser de acrílico, ele pode ser de plástico, onde você tem as lâmpadas ali dentro. E o que também é bem entregue, às vezes, aquele ponto com 2 spotzinhos de lâmpada só.
que daí tem aquela luz bem direcionada. E daí o último que a gente tem, que a gente já comentou aqui, que são os pendentes, que eles são responsáveis por uma luz mais decorativa. Às vezes eles fazem iluminação geral, mas a gente usa eles não só como iluminação, mas muito como decoração e para expressar a mensagem que a gente quer para aquele espaço, o estilo que a gente quer naquele espaço. Uma coisa sobre os pendentes é que as pessoas pensam bastante nele em cima da mesa, principalmente, né? Pendente em cima da mesa, esse é o primeiro ponto. Se não for em cima da mesa, as pessoas pensam nele em cima de uma bancada, da cozinha, alguma coisa assim. Mas a gente pode trabalhar os pendentes em vários ambientes. Numa sala, por exemplo, a gente pode pegar e até usar um ponto para desviar para 2 lugares diferentes. A gente tem um ponto aqui central que a gente vai desviar e colocar uma luminária na mesa, ok. Aí a gente tem o sofá que tá meio próximo, a gente pode vir fazendo um desenho, desviando ele e colocar, por exemplo, na lateralzinha do sofá, numa mesinha, isso fica muito fofo e traz essa luz também auxiliar ali para esse próximo cantinho. E pode ser numa altura diferente da mesa, não precisa ser na mesma altura. O que a gente pode fazer também em iluminação e laje são os pontos soltos. Então, o que é? É trabalhar esses spots que no forro de gesso a gente vê embutido, mas ele é um quadradinho ou um redondinho para fora. Então, a gente pode trabalhar eles, daí colocando entre eles um pedaço de plastichumbo, um pedaço de eletrofita. Não é recomendado que a gente faça vários, senão fica um monte de verruguinha no nosso teto e a gente enche de plastichumbo e não é muito recomendado que a gente coloque isso para dividir demais. Se a gente tiver uma decoração industrial, ele é um pouco mais aceito esse monte de verruguinha no teto, porque tá mais condizente com o estilo. Mas se a gente tiver menos, a gente pode usar em qualquer tipo de decoração. A gente pode também misturar tudo. A gente pode colocar uma eletrocalha e tirar pendentes dessa eletrocalha. A gente pode ter esses pontinhos soltos e do outro lado ter uma eletrocalha. Então a gente não precisa optar por um ou por outro. A gente pode brincar com esses tipos de iluminação. Algumas mais destinadas a gente criar novos pontos e outras para a gente mudar eles de lugar. Tem uma opção que também é bem inusitada, que é um pendente luminária de teto, mas de tomada. Ele não é muito encontrado, a gente trouxe aqui mais por uma curiosidade para saber que realmente existem várias opções, mas você pendura ele no teto, sai um fio, normalmente um fio encapadinho, bonitinho, que você liga ele na tomada. Então, não tenho nenhum ponto de iluminação ali, eu teria que jogar uma plastichumbo 5 metros de distância, não tô afim de pintar. Então, essa é uma solução legal se você tiver uma tomada. A gente vai deixar uma fotinho aqui, ele é bem legal de trabalhar. É um pouco mais específico, né? Como a Gabi falou, é inusitado, não é em todo lugar que você encontra, mas existe sim, é uma possibilidade. A gente, inclusive, descobriu ela não faz tanto tempo e a gente achou legal trazer aqui para vocês como uma opção também. Ele é bem legal. E o que a gente pode fazer também é parar de pensar que a gente só pode pôr luz no teto e começar a baixar. E não só a iluminação indireta, a gente pode pôr até iluminação geral, com luminárias, com arandelas, que dá para ser uma arandela rebatedora, que jogaria luz pro teto. A gente pode jogar tanto com arandelas, que são as luminárias de parede. A gente pode ir para as luminárias de piso. E a gente tem também as luminárias de bancada e os abajures, que fazem uma luz super gostosa para um momento mais relax. Quanto mais opção de lâmpadas a gente tiver, isso vale para o teto e vale para essas soltas, né, pelo ambiente, maior a quantidade de cenários que a gente consegue fazer. O que significa cenário? É quando a gente cria um cenário. Não, a gente faz uma situação. Então, qual é o meu cenário do momento? Eu tô trabalhando, então eu vou acender uma luz mais forte em cima da minha bancada, ou eu quero uma iluminação mais forte porque eu tô trabalhando. Não, eu vou assistir TV, então eu não vou acender nenhuma luz que tenha para trás do sofá que possa refletir na TV e eu não preciso daquela iluminação geral. Eu vou fazer um jantar romântico, então você acende todas as iluminações menores da casa para você fazer um clima mais gostosinho. Ter essa luz mais aconchegante, mais baixinha. E é por isso que é tão importante não ficar satisfeito com aquele único ponto que a construtora te entrega, porque aquele único ponto ele te propicia só uma iluminação geral. Então, que normalmente não é boa nem para trabalhar, nem para assistir TV, nem para jantar romântico
Eu não sei se eu falei mais algum, mas normalmente ela meio faz tudo, mas ela não se encaixa em nada. Exatamente. Então, se a gente tem aquela uma geral no ambiente, beleza, ela vai servir para essa iluminação geral. Mas depois você tem que pensar em cada função que você vai desempenhar, cada atividade que você vai fazer ali dentro do teu ambiente, para você conseguir localizar quais as melhores iluminações e quais as melhores formas de você ter essa iluminação ali naquele lugar. Isso aí. E além dessa questão dos cenários, também tem um ponto muito importante da gente trabalhar bem essa questão da iluminação nas nossas casas, que é relacionado com a nossa saúde e bem-estar. Muitos estudos mostram que na natureza, se a gente for pensar, né, os animais e a gente antes como primitivos, né, a gente seguia o fluxo do sol. Então, quando estava amanhecendo, a gente ia acordando, a gente fazia atividades durante todo o dia e quando o sol estava se pondo, era a hora da gente já diminuir o ritmo das atividades para dormir e descansar. Esse é o processo natural, digamos assim, como o nosso corpo foi desenhado para funcionar. E o que acontece hoje em dia? A gente fica exposto a uma iluminação, mesmo que artificial, né, praticamente 24 horas por dia. Se a gente quiser ficar 24 horas com a luz ligada fazendo atividades, a gente vai fazer. Mas isso prejudica o nosso ciclo circadiano. É isso aí. Tinha perdido essa palavra. Que é isso da gente desligar, né, apagar as luzes, literalmente, e dormir. Então, quando a gente tem só a opção da iluminação geral, a gente acaba não tendo essa opção de uma meia luz pra gente ir desligando, como é o pôr do sol, né? Que essa luz vai diminuindo ao longo do dia e no final do dia, né? Então, quando a gente tem só a iluminação geral, a gente tem ou tudo aceso, muito claro, ou tudo apagado, uma escuridão sem fim que não dá pra fazer nada. É um eclipse muito rápido que acontece. E daí não funciona bem pro que o nosso organismo precisa. Então, quando a gente cria essas várias opções de iluminação, isso ajuda aí muito na nossa saúde e principalmente não, mas também no nosso bem-estar. Também é muito importante que essa iluminação que vai ser escolhida esteja completamente alinhada com o seu estilo e com o estilo da sua casa. Como a gente comentou lá daquela cliente, né, que ela queria muito mexer na iluminação dela, mas ela não tinha nem um pouco o estilo industrial. Então a gente já sabia que a opção de eletrocalha, o que é eletrocalha, gente? Ela é uma opção mais econômica em relação ao trilho, muitas vezes, né? Porque você tem a opção, como a eletrocalha ela é algo mais industrial, mais da parte da construção da edificação, ele é um material mais barato. E daí você tem, hoje em dia que ele vem sendo utilizado, né, dentro dos ambientes, aparente, que você... É por isso que ele tem cara de industrial, porque a indústria vai usar o mais barato. Então, qual a maneira mais barata de você distribuir os pontos de iluminação? É você usando as eletrocalhas. E daí você consegue deixar ele com uma carinha mais arrumadinha, um pouco mais não tão industrial. Se você pinta ele, às vezes pinta na mesma cor do teto, isso deixa ele um pouquinho menos com esse cara de material super rústico, né? Mas ainda assim você tem que pensar, será que isso tá alinhado? Será que às vezes não vale a pena fazer um investimento um pouquinho maior para ter um trilho mais elegante, mais sofisticado, se isso tiver de encontro com todo o restante que você está trabalhando na tua casa? É sempre bom a gente pensar nisso antes de tomar uma decisão isolada. Então, deixa eu ver aqui que as meninas falaram, rebatedor, vou colocar rebatedor em todos os pontos, isso vai resolver a minha vida e pronto. Não, às vezes você pode trabalhar de outras formas, com outros elementos, e isso vai dando a cara também da sua casa. Pensar na iluminação como parte da decoração, ela não tem só função. Além das peças decorativas, a própria iluminação de teto, né? Os spots que vão lá em cima, o trilho, a eletrocalha, tudo isso auxilia na decoração da sua casa. Ela também é responsável pela mensagem que você vai passar. E que nem a Lari falou, não é só aquilo que vai passar a mensagem. Você pode balançar com outras coisas, mas é sempre bom a gente procurar uma coisa que está mais alinhado com o nosso objetivo no espaço. Um ponto de atenção que a gente tem que ter é o seguinte: a laje que é entregue pela construtora, é muito raro que ela venha uma laje assim perfeitinha, sabe? Super lisinha, que é mais fácil de conseguir pelo forro de gesso, até por conta das características do material. A laje ali, ela é feita em uma forma, é só o concreto, ele passa depois por uma camada de massa, lixado, pintado,
mas às vezes ele tem algumas rugosidades que o nosso olho não enxerga, mas quando a gente direciona uma luz para essa laje, para esse teto, a luz mostra essas irregularidades. Então, às vezes, um dos artifícios que a gente comentou aqui, uma das opções é você jogar alguma luz pro teto, que é você jogar um ponto de luz pro teto, e o fato do teto ser claro, ele vai jogar mais iluminação para baixo. Mas às vezes você tem que pensar, dá uma olhada como que tá, faz um teste, sei lá, coloca uma lâmpada ali para você ver, porque se ele tiver muito feio, muito irregular, talvez seja melhor você pensar em outras possibilidades, em alguma outra forma de jogar essa luz direto para baixo sem jogar pro teto, porque senão pode ficar muito feia a sua sala, a sua casa, se você mostrar todas essas imperfeições que antes não estavam aparentes. E agora, vamos pensar qual que é o melhor momento da gente trabalhar nessa iluminação na laje. Como todo tipo de obra, querendo ou não, não é aquela obrona, mas é uma obrinha, né? O ideal é que a gente faça antes de entrar no imóvel, para não ter nenhum tipo de bagunça, nenhum tipo de incômodo, pessoas entrando na sua casa enquanto você está morando lá. Então, o ideal sempre seria pensar em tudo que você vai fazer antes e depois entrar no imóvel. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitas pessoas. Às vezes a gente tá no ambiente e daí sim a gente percebe o que está incomodando, quais são as coisas que não estão tão legais, e daí não é porque você já tá no ambiente que você não pode fazer essa transformação. Você pode e deve. Como a gente falou, você não tá condenado a viver numa casa com uma iluminação ruim pro resto da sua vida. Essa regra da gente seguir a ordem perfeita das coisas, ela vale bastante pra gente arrumar e conseguir passar pelo mínimo de estresse possível. Mas isso engessa muito as pessoas, porque eu devia ter pintado antes de entrar, eu devia ter mexido na iluminação antes de entrar, eu devia ter colocado gesso antes de entrar, eu devia ter demolido a parede antes de entrar. Então, assim, você não tá condenado porque você não fez tudo antes de entrar no imóvel, você não tá condenado a ficar do jeito que ele tá. Você pode ir transformando ele aos poucos. Existe sim uma ordem mais lógica. Só que aí a gente pode estar falando de uma obra que está acontecendo inteira ali, que você teve aquele planejamento. Mas você não tá, como a Lari falou, você não tá condenado a viver daquele jeito porque você não fez antes. Então isso é uma reflexão pra gente dar uma pensadinha. E também a gente pode mudar de ideia, né? A gente pode estar super satisfeito lá, entrou no apartamento, aquela iluminação estava ótima, mas a gente muda, né? Ao passar dos anos, as nossas prioridades mudam, o nosso estilo de vida muda. Às vezes vamos pensar num casal, era jovem ali, recém-casado, a iluminação funcionava super bem, eles tinham essa característica de fazer os jantares mais românticos e tal, super funcionava, mas aí eles tiveram um filho. Putz, acho que quando tem filho deve mudar tudo, a necessidade da iluminação deve ser completamente outra, e daí você vai precisar mudar e você já não vai estar fora do apartamento. Então, a realidade é, qualquer hora é hora, a partir do momento que você perceba que existe um incômodo e que é possível fazer uma melhoria. Então, não se prendam por isso, pensem o que realmente está incomodando, como que vocês podem mudar e colocar a mão na massa. Provavelmente você vai ter que contratar um eletricista, porque, né, são poucas pessoas leigas que têm esse domínio de mexer com parte elétrica, inclusive é bem perigoso, porque às vezes você mexe numa coisinha errada ali, impacta na elétrica da casa inteira, ou uma ligação mais feia, mal feita, pode dar um acidente feio, então é preciso ter muita segurança do que você está fazendo, e o melhor é chamar um especialista. E também, provavelmente, dependendo da escolha que você faça ali, de qual tipo de iluminação que você vai fazer, você vai precisar chamar também um pintor. Mas, tranquilo, sem estresse, dá pra fazer. Sempre dá pra fazer. Então, como que decidir, não vou fazer fogo por enquanto, mas não aguento mais viver com essa iluminação péssima que tá aqui em casa. Como que você começa? Então, a primeira coisa é quase que aquele como, onde, quando, por quê. Você tem que ver quais são os pontos falhos. Onde você precisa de mais iluminação ou de um tipo de iluminação diferente. Onde que você está tendo aquela sombra na tua sala, se você trabalha mal. Então, primeiro você vai ver onde você precisa de iluminação. Depois você vai ver que tipos de iluminação você precisa. Então, eu vou colocar... Tá muito ruim a iluminação da minha sala. Eu vou colocar um trilho com 15 spots, mas é uma sala que você precisa de uma iluminação indireta, sei lá, uma sala TV que o spot vai refletir muito na TV.
Você pode sim jogar esse spot para cima, dele serve como um rebatedor, mas às vezes colocando um rebatedor a gente consegue trabalhar muito bem. Você vai ver onde você vai ver que tipo de iluminação você precisa e o que a gente já comentou aqui, se ela está um pouco alinhada com o teu estilo. Então, dentro de tudo que a gente passou, o que serve mais o meu estilo? O que serve mais a mensagem que eu quero passar no espaço? E aí você vai conseguir achar uma iluminação bem legal para você. Lembrando que tudo é uma questão de equilíbrio. Muitas pessoas relacionam ter esse forro de gesso com uma casa mais sofisticada, mais elegante. Então, se a casa é uma casa assim, tem um forro de gesso. Agora, se é uma casa rebinha, não tem. Gente, muito pelo contrário, especialmente no momento atual que a gente está vivendo. Cada vez mais essa questão da gente trabalhar novas tecnologias até, né? Porque querendo ou não, isso que a gente descobriu da iluminação de teto que liga na tomada. Querendo ou não, é uma nova, não tecnologia, mas uma nova forma de se trabalhar. E cada vez mais existem estudos e formas e empresas trabalhando para conseguir resolver isso. Às vezes você deixar ali até a laje aparente, isso é elegantérrimo de deixar aparente dependendo do tipo de mobiliário que você tem embaixo. Então o contexto todo é que vai dizer se tua sala é elegante ou não. Não é o fato de ter o forro de gesso ou não ter, ou qual que é a luminária que você escolheu ou deixou de escolher. Não é isso. Então é importante a gente ter equilíbrio. Se você sempre quis ter um forro de gesso, quer ter muitas luminárias espalhadas, mas essa for a prioridade de você deixar os móveis para segundo plano, acabar escolhendo uma coisinha mais normal, talvez você não tenha tanto impacto, tanto efeito de uma sala mais chique que você teria se você tivesse investido em outros elementos e deixado a iluminação trabalhada de uma forma muito legal, essa iluminação na laje com muitas opções que a gente deu aqui, do que você tentar trabalhar às vezes num ponto que quando a gente está pensando muito nele parece uma coisa enorme, mas que no fim das contas a gente consegue, não tem tanta importância assim, né, pro resultado final e pra sensação que a gente vai ter naquele espaço. No fim, é mais provável que você tenha uma casa, se o teu objetivo é ter uma casa sofisticada, é muito mais provável que você consiga, com um mobiliário legal e trabalhando com iluminação de laje, do que o contrário, do que você só ter um forro de gesso com iluminações espalhadas e ter esse mobiliário mais simples ali embaixo, mais simplório, acho que é a palavra, mais simplório ali embaixo. Então tudo é equilíbrio. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que façam muitas modificações e principalmente comecem a reparar em como que tá essa relação de vocês com a iluminação da casa. Ela tá suficiente? Vocês estão conseguindo desempenhar as tarefas que vocês precisam com qualidade? Isso não tá te prejudicando de alguma forma? Às vezes você não tá forçando muito a vista porque a iluminação é ruim e daí você tá tendo muita dor de cabeça. Olha como tá tudo relacionado, né? Algo muito maior. A gente tem que se preocupar sim com cada detalhe da nossa casa. Isso aí. Espero que tenham gostado. Um beijo. Beijo. E tchau. Tchau.